Olá pessoal, sejam bem-vindos à quarta e última lição do mês de outubro aqui na plataforma Discipular Kids. Essa lição muito especial, onde nós iremos ministrar uma verdadeira aula de história para as crianças, pois a Reforma Protestante está lá registrado nos livros da história, um fato que aconteceu, que mudou o cristianismo para sempre. E o protagonista principal dessa história é um monge chamado Martinho Lutero. E nós vamos ministrar essa aula, claro, à luz da palavra de Deus. A história da Reforma Protestante aconteceu da seguinte maneira. Havia um monge chamado Martinho Lutero, que viveu há muito tempo atrás. Os monges são aquelas pessoas que estudam para se tornar padres. Mas Martinho Lutero começou a observar coisas na igreja que lhe deixaram muito inquieto. A igreja católica tinha o costume de vender indulgências, ou seja, ela vendia acessórios e esses acessórios simbolizavam o perdão do pecado das pessoas, e essas atitudes mexeu muito com Martinho Lutero. Ele ficou muito inquieto e insatisfeito porque ele via a igreja vendendo essas indulgências, vendendo perdão de pecado, vendendo um pedaço de terra no céu. Foi então que Martinho Lutero, inconformado, lendo a Bíblia, começou a estudar e a perceber que aquilo ali estava errado. Nada daquilo tinha base bíblica. Então, logo ele começou a escrever teses condenando aquelas ações. Aquilo ali causou uma revolução no cristianismo. Martinho Lutero foi tão corajoso que chegou a escrever 95 teses e ainda pregou essas teses na frente da igreja, na porta da igreja, para que todos pudessem ver. E essas teses não ficou por aí. Martinho Lutero mandou imprimir essas teses e compartilhar com todas as pessoas próximas. As pessoas, quando liam aquelas teses, ficavam encantadas, ficavam perplexas com o que via, com o que lia ali. As pessoas começaram agora a acreditar nas teses de Martinho Lutero. Foi então que surgiu as 5 solas de Martinho Lutero. Lembrando que essa palavra sola, que essas escritas foram feitas em latim, que era a língua da época, a escrita da época. Martinho Lutero teve também a coragem de traduzir a Bíblia para o italiano. Sendo assim, as pessoas tiveram acesso à Bíblia e começaram a ler a palavra de Deus. Não ficaram dependendo apenas dos padres, como era feito naquela época. Depois que Martinho Lutero criou essas 5 solas, que tomou conta de todo mundo, e nós vamos falar sobre essas 5 solas daqui a pouco, deu-se então início à Reforma Protestante, porque surgiram diversas outras pessoas, diversos outros homens que começaram a pregar e a falar a verdade do Evangelho. Assim, a Reforma Protestante se espalhou e chegou até os dias atuais. Então, para nós cristãos evangélicos, a Reforma Protestante é muito importante. Deus certamente levantou Martinho Lutero para fazer essa revolução. E foi uma revolução tão impactante que é uma história contada até mesmo nos livros de história. E para falar sobre as solas de Martinho Lutero, nós criamos aqui essa luva. Eu fiz a minha dupla face, mas você, para economizar, pode imprimir só a primeira parte, só a frente, colar em cima de um papel cartão ou cartolina, ou até mesmo EVA, e faz o corte. E aí você vai economizar papel fotográfico e impressão. Nós aqui usamos sempre dupla face porque geralmente as nossas histórias na luva são 2 cenas. Então tem a primeira parte e vira para a segunda parte. Mas no caso do Martinho Lutero vai ser apenas as 5 solas. Então a primeira sola é somente a Bíblia. Lutero aprendeu que somente a Bíblia pode nos guiar. Não são tradições nem opiniões das pessoas que mostram o que é certo, mas a palavra de Deus. A segunda sola, somente a fé. Ele também descobriu que somos salvos pela fé em Jesus e não por boas obras. Não é o quanto fazemos ou quanto tentamos ser bons. O que nos salva é acreditar que Jesus morreu e ressuscitou por nós. A terceira sola, somente a graça. Olha que coisa linda. Lutero percebeu que a salvação é um presente gratuito de Deus. Não se compra, já foi comprado com o sangue de Jesus. Não dá para comprar nem merecer. É um ato de amor. A quarta sola é só Jesus, ou somente Jesus. Muitas pessoas acreditavam que precisavam de santos ou intermediários para falar com Deus, mas Lutero mostrou que só Jesus é o nosso Salvador e mediador. Quinta e última sola é somente a glória. Por fim, Lutero ensinou que toda a glória deve ser dada somente a Deus. Tudo o que temos e fazemos é por causa dele. Então vejam como Lutero mexeu com toda a estrutura da cultura, das crenças da Igreja Católica. E agora ele é chamado de protestante, porque ele protestou contra aquelas crenças que não estavam segundo a palavra de Deus. Então essas são as teses de Martinho Lutero e essas são as 5 solas que ele criou para comprovar os seus argumentos. Então essa é a história da Reforma Protestante. Lembrando sempre que os nossos vídeos é um pequeno resumo daquilo que está no planejamento de aula e você, claro, vai pesquisar, vai estudar mais a fundo sobre esse tema que é de extrema importância para as crianças conhecerem a nossa história. Agora vamos para o planejamento da aula.
No nosso planejamento, como você sabe, começamos com o roteiro da história, então aqui tem o passo a passo, contando em detalhes a história da Reforma Protestante, que nós acabamos de ver na contação da história com os visuais, o valor princípio, a verdade liberta, memorizando João 8,32 e a base bíblica João 8,32, que é exatamente falando sobre a verdade. Aqui deixamos a explicação das 5 solas, o passo a passo com riqueza de detalhes. E aqui no nosso planejamento nós temos os objetivos da lição, que no caso aqui é ensinar às crianças o que foi a Reforma Protestante e quem foi Martinho Lutero. Mostrar que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Ensinar as 5 verdades, as 5 solas que Lutero defendeu. Os materiais necessários você já conhece e para a introdução da aula deixamos como dica o hino Em Missão de Amor do tio Abdi Sadai, que conta exatamente a história da Reforma Protestante. O nosso memorizando, para você que é assinante, já sabe o dado de memorização, que você vai jogar o dado e na posição que cair você vai dar o comando para as crianças e elas vão citar o memorizando de acordo com a posição e assim de uma forma bem alegre, bem dinâmica, as crianças vão decorar, memorizar o versículo base da lição. Se você ainda não é assinante da plataforma Discipular Kids, corre, venha se tornar parte dessa família e ter acesso a todo esse material. Já contamos com mais de 190 lições em nosso portal. Para se tornar assinante é muito fácil. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. Aproveita que está em promoção e você pode até parcelar em 12 vezes. E para encerrar com chave de ouro, a dinâmica da caixa da reflexão. Gente, a dinâmica da caixa da reflexão, eu estou mostrando essa aqui para vocês porque eu fiz para usar nos Sentimentos e Emoções em setembro e como ela está bem arrumadinha ainda, eu não fiz uma outra, tá? Mas quem é assinante lá no portal tem a caixa da reflexão padrão. A dinâmica é bem simples, você vai imprimir os cartões com as perguntas, coloca dentro da caixa, entrega para uma criança, coloca um louvor de preferência, um dos hinos indicados aqui para que faça sentido com a lição, ok? Então coloca o hino, quando você der uma pausa, a criança que estiver com a caixa na mão vai pegar o cartão e vai ler a pergunta e vai responder. Olha só algumas das perguntas que nós disponibilizamos. Você tem o costume de ler a Bíblia por conta própria? Assim como Lutero descobriu a verdade ao estudá-la? O que você tem aprendido sobre Deus através da leitura da Bíblia? Segunda pergunta. Martinho Lutero teve coragem de dizer a verdade mesmo quando estavam contra ele. Você já precisou fazer o que era certo mesmo sendo o único a pensar diferente? Como se sentiu? Então, olha só as perguntas para essa dinâmica que vai fazer com que os seus adolescentes, as suas crianças conversem entre si e conversem também com você. Gente, é muito importante. E sem falar que a sua aula vai ficar completa. Não vai ser a mesma coisa. Claro que é uma dinâmica para ser feita com crianças maiores. Crianças pequenininhas, jardim de infância, tem perguntas aqui que não vai funcionar para elas. Você pode até fazer essa dinâmica com elas, mas aí você precisa fazer perguntas mais simples e dará certo. Mas o nosso alvo aqui são as crianças maiores. Então, gente, façam essa dinâmica, não percam tempo. Bom, pessoal, esse é o nosso planejamento de aula e agora vamos conhecer os visuais para data show ou impressão. Vamos lá. Para a atividade, nós deixamos uma imagem para as crianças colorir, as crianças menores. E tem o caça-palavras, que eu indico aí para você, professor, resolver o caça-palavras antes da aula. E tem aqui para as crianças escreverem as 5 solas de Martinho Lutero. De acordo com as imagens lá da luva, nós deixamos aqui para as crianças escrever, ok? Então, pessoal, por hoje é só, mas antes de concluir, eu quero deixar um spoiler para vocês. Olha só a lição especial que nós estamos preparando, Halloween Tô Fora. Nós iremos ensinar para as crianças o porquê não comemoramos o Halloween. Tem aqui o passo a passo de como é, como funciona, e não apenas a luva. Nós teremos também uma caixa da reflexão muito especial sobre o Halloween. Já pensou o tanto de pergunta que vai surgir? E a super dica também aqui na caixa da reflexão, você abre espaço para as crianças escreverem perguntas e pede para elas não se identificarem, que elas vão ficar mais à vontade para perguntar. Coloca na caixa e responde as perguntas das crianças. E tem um livro 3D que vai contar a história O Halloween de Miguel, uma história cristã. Essa é uma história nossa, autoral, nós criamos para trabalhar o Halloween. Essa história está no portal de 2024, mas nós atualizamos e colocamos lá a luva para os assinantes, a caixa da reflexão, tá? E o plano de aula. Nós já temos um vídeo com esse planejamento de aula. Se você quiser ver, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Essa história é muito legal. Vai contar a história aí de Miguel, que quer participar do Halloween. Os pais conversam com ele, explicam pra ele que não é legal participar do Halloween, dá uma dica muito especial pra ele. Gente, é muito legal essa história. Pra você que é assinante, eu vou disponibilizar a videoaula no grupo de mentoria. Então, pessoal, por hoje é só. E se você quiser adquirir o kit das lições, a Reforma Protestante e Halloween,
você pode adquirir diretamente no nosso site. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, com uma super promoção. Vocês sabem que nós vendemos, disponibilizamos as lições separadas. Reforma Protestante e Halloween vai estar em uma só. Então você vai pagar por uma lição e vai receber as duas. Aproveita, a promoção é por tempo limitado. Clique agora na descrição desse vídeo e acesse o nosso site. A compra é segura, fazendo o pagamento você receberá o material automaticamente no seu e-mail. E quem compra lições Ultimation sabe que não fica sozinho. Nós damos suporte o tempo que for preciso. Então, Deus abençoe vocês. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem você quiser. E aguardem que em alguns dias nós estaremos disponibilizando a aula completa sobre o Halloween. Tô fora. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, pessoal!